Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus então disse: Apacente as minhas ovelhas. Alguns cientistas apontam que a capacidade de o ser humano armazenar as coisas no cérebro humano é extraordinária. É equivalente a 1 milhão de gigabytes. Quando as pessoas são batizadas, muitos dizem que morreu, eu acredito que morreu para o mundo, mas só que não esqueceram o que passou. E isso é importante, a gente não consegue apagar da nossa memória o que passou. Conseguimos esquecer, apagar a gente não consegue como seres humanos. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso traz a memória, chamada memória de aviso. É uma coisa que quando você vai cometer o erro, aquilo que você já cometeu, a sua memória te avisa: ei, você já cometeu esse erro. A palavra de Deus diz que Pedro era um pescador de peixes, era um pescador. E num dia de fracasso, um dia que o Pedro não conseguiu pescar, um dia fracassado no seu trabalho como pescador, ele encontrou Jesus. E Jesus usou o barco de Pedro para pregar naquela ocasião. Então Jesus pregou e falou para Pedro: Pedro, você conseguiu alguns peixes? Você tem peixes? Pedro falou: não. Aí Jesus disse: volte e jogue ao lado direito. Muitas pessoas enfatizam essa palavra que Pedro usou como boa, mas na verdade é ruim. Pedro disse: através da sua palavra jogarei a rede. Pedro está querendo dizer assim: se não der certo, se eu jogar e não der certo, a culpa é sua. Se eu sou pescador, o Senhor não é. Se eu voltar lá e jogar e não der certo, a culpa é do Senhor, não é minha. E a Bíblia diz que Pedro foi, jogou a rede e não conseguia, e muitos peixes ele conseguiu pegar naquela ocasião. Então ele voltou e a Bíblia diz que ele não contou os peixes. Então Jesus disse: Pedro, hoje você é pescador de peixes, mas eu quero te transformar em pescador de almas, pescador de homens. Então a Bíblia diz que Pedro largou rede, Pedro largou tudo, largou barco e seguiu Jesus. Então nesse meio tempo Jesus trabalhou em Pedro, moldou Pedro, e Pedro, Pedro, e tudo que envolve Pedro é um pouco dramático. É Pedro andando sobre as águas, é Pedro negando Jesus. Quem conhece a história de Pedro entende o que eu estou falando, que Pedro é um discípulo um pouco quanto dramático. A Bíblia diz que quando Jesus foi sepultado, foi crucificado, Pedro voltou a pescar. Pedro não consegue aquela memória de aviso, aonde diz que ele não consegue mais pescar se Jesus não estiver junto. Pedro esqueceu tudo isso que aconteceu. E a Bíblia nos diz que um pouco antes desse versículo que eu li para vocês, que Jesus aparece na beira da praia depois de uma noite também de fracasso de Pedro, que ele não conseguiu pescar nenhum peixe. Jesus pega e fala: Pedro, volte e jogue para o lado direito. Jesus está trabalhando na memória de Pedro. Então Pedro deve ter pensado assim: eu sei do que se trata. A Bíblia diz que Pedro voltou calado, jogou a rede ao lado direito e já não conseguia mais trazer, porque eram muitos peixes. Então ele se jogou. João, que estava com ele, falou: Pedro, você sabe quem está lá. É Jesus que está lá, Pedro. Diz a Bíblia que Pedro se jogou e foi arrastando a rede até a praia pelo mar. E chegando lá, Jesus já tinha brasa, pão e peixes. Então Jesus falou: Pedro, conta os peixes. Então Pedro contou 153 grandes peixes. Pedro tinha conseguido pescar naquela noite.
Então, eu acredito que Pedro, ao puxar aquela rede, a chegar, a se aproximar perto de Jesus, ele já havia lembrado, ele já estava lembrando, a memória de aviso dele já estava voltando para ele, falando: ei, eu sei do que se trata, é Jesus que está lá. Sem ele eu não consigo mais pescar, sem ele não serve mais, eu não consigo mais peixe, sendo que Jesus não está comigo. Então, daí a palavra de Deus diz também que Pedro, os discípulos se reuniram ali com Jesus, e todos um pouco quanto, como que eu posso usar a palavra? Eles todos calados ali. Jesus então perguntou a Simão Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses? Então Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus voltou a fazer essa pergunta: Pedro, você me ama? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pela terceira vez perguntou a Pedro, porque Jesus estava trabalhando na memória de Pedro. Uma coisa que Pedro não poderia ter esquecido, ele esqueceu. O que acontece? Pedro investiu no erro, porque a palavra de Deus diz lá na frente que quando Pedro foi seguir Jesus, Pedro deixou o barco, deixou as redes. Então aquele material se perdeu na beira da praia. O que acontece? Pedro voltou a pescar, ele insistiu no mesmo erro e investiu no mesmo erro. Pedro comprou novos barcos, Pedro comprou novas redes para ele voltar a pescar, mano. Então muitas vezes nós somos assim, cara. Jesus já tirou a gente, mas a gente insiste em cavar o mesmo buraco, insiste em tropeçar na mesma pedra. Isso aconteceu com Pedro. E Jesus fala: Pedro, apacente as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: Pedro, você não é pescador. Pedro, eu te fiz para ser pescador de almas e não de peixes. Então siga os meus caminhos. Isso é uma coisa que devemos pôr na nossa cabeça, que a gente tem que ter a nossa memória de aviso ativada. Muitas vezes, cara, você já foi liberto de uma situação e você está caindo no mesmo erro por a sua memória não lembrar. O que eu sempre digo? Que a gente deve transformar nossas feridas em cicatrizes, porque feridas, quando tocadas, ela dói. Cicatrizes não. Cicatrizes só nos mostra aonde não devemos mais andar. A cicatriz nos mostra que não devemos mais tomar essas atitudes, porque essas atitudes machucam, essas atitudes nos afastam da presença de Deus. Então essa mensagem que eu queria deixar para vocês, eu peço que vocês compartilhem. Se isso de alguma forma ajudou vocês, que vocês compartilhem, que vocês curtam a nossa página, curtam o nosso canal, e que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.